Hoje a gente vai ter um almoço aí para falar de remuneração ágil, né? Deixa eu pegar aqui, a gente tem um grupo no WhatsApp, eu não sei exatamente de todos vocês vieram, mas é legal quem não tiver, né, acompanhar a gente no grupo do WhatsApp, porque é lá que a gente comunica aí novos eventos, e a gente está até, inclusive, na semana aí de todas as cores, que é a nossa versão da Black Week, então vale a pena estar por dentro lá para acompanhar. E esses vídeos a gente está colocando aqui no YouTube, então eu vou mandar para vocês o nosso canal aí, para vocês poderem também seguir, porque quando não puderem acompanhar, sempre a gente está colocando coisas bem bacanas. Então, esse aqui é o canal do YouTube, tá bom? Então, vamos lá falar de remuneração ágil. Deixa eu passar de novo o link do Miro. Quem tiver como entrar no Miro, é legal, porque daí vocês conseguem interagir. Se não tiver como, não tem problema, tá? A gente, como eu estava falando, os almoços, a gente sempre procura fazer de uma forma que você participe do jeito que puder, tá? Tem gente que está no almoço, tem gente que está recebendo os filhos, tal. Então, a ideia é conseguir que todo mundo participe. Vou passar um primeiro vídeo, tá? Porque a ideia, né, que está aqui, ó, como que a gente pode trabalhar de uma maneira melhor com recompensas? E a gente vai ver um vídeo que é um experimento que foi feito, e eu acho que todo mundo deveria assistir, porque é um ponto central quando a gente fala aí em remuneração, tá? Então, eu vou abrir um vídeo de um experimento com os macaquinhos. Não precisa ter problema, porque não é um experimento cruel, tá? É super soft. Mas olha que interessante. Deixa eu só ver, que eu acho que eu não estou compartilhando o áudio. Pronto. Então, vamos ver esse experimento. É muito interessante. Olhem lá. One experiment that I want to mention to Estão you ouvindo? is our fairness study. And so this Sim. is a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber... Uma informação primeiro importante, olha o que ele fala, né? Quando a gente dá um pepino para ele, 25 vezes seguidas ele faz aquela tarefa, ok, ganhando um pepino. Ou seja, para ele, tá bom ganhar um pepino para fazer aquela tarefa. Ele é pago com o quê? Cucumber. Cucumber, even though it's really only water, in my opinion, but cucumber is Eles perfectly acham fine ok for them. ganhar um Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food, then you create inequity between them. Aí eles fazem um experimento porque eles estavam dando só pepino. Aí eles colocam um lado a lado e começa a dar uva para um deles, não para o outro. Olha o que acontece. What we did, recently we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. A tarefa dela é bater a And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. Vai lá, entrega a pedrinha, And she ganha gets uma a uva. grape. Olha o And she eats it. outro. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. Dá outra pedrinha, ó. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Ela protestou.
So this is basically the Wall Street protest that you see here. Essa é a versão que eu achei recentemente desse vídeo. É legal que ele tem mais uns 2 minutos que ele vai explicar algumas coisas sobre justiça. Então, quem quiser, depois assiste completo. Mas o que esse experimento mostrou, né? Uma coisa muito interessante. O nosso problema não é ganhar mal. Quando a gente ganha mal, tipo, ganha um pepino para fazer um trabalho, todo mundo ganha pepino e todo mundo está feliz. O que dá problema é o quê? A sensação de injustiça. Se você percebe que o coleguinha do lado está fazendo o mesmo trabalho que você e ganhando mais, o que acontece? Você fica a pé da vida, né? A sensação de justiça, a sensação de saber que alguém está fazendo igual e ganhando mais é o que pesa. E isso a gente tem que levar para como a gente paga salários e recompensas dentro das empresas. Como que você consegue essa sensação, né? Porque é muito comum as pessoas acharem, eu não ganho o suficiente, eu não estou ganhando bem. Mas é porque, na verdade, elas comparam umas com as outras. E quando ela percebe, já perceberam quando vem o bônus no final do ano? Que ninguém sabe direito quanto que é, mas aí o seu colega troca de carro. Aí todo mundo fala, tá vendo? Ele ganhou um bônus maior que todo mundo. Só que será que ganhou mesmo, né? Porque às vezes ele pode simplesmente ser uma pessoa que sabe poupar melhor e aproveitou a chance. A gente é gatão, não conseguiu mudar de carro. Só que vira esse burburinho, uma especulação, um diz que não disse, e isso é o que mina, né, a motivação das pessoas. Como que seria uma forma de tirar essa sensação de injustiça? Claro, né? Normalmente ela existe, porque as pessoas ganham diferentes e vai saber lá por quê. Mas vamos supor que na nossa empresa todo mundo ganha igual. Como que a gente poderia tirar essa sensação de injustiça? Eu acho que mesmo todo mundo ganhando igual, viria a sensação de justiça, porque a sensação de entrega de valor, ela ainda seria diferente. Não, mas vamos supor que sim. Cada um aqui de nós somos em 16 pessoas. A gente ganha de acordo com a nossa performance. Como que a gente ia ter a sensação de que isso está sendo justo? Aumentando a transparência sobre o critério de remuneração, será? Transparência, porque se a gente falar assim, a Maria Alice ganhou 10 mil porque ela teve essa performance, o Bruno ganhou 7 porque ele teve essa performance. A gente vai ver que foi justo. Né? A transparência é uma das coisas principais no campo da remuneração ágil. Inclusive, eu trouxe um exemplo aqui da Buffer, não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa. A Buffer é uma referência aí nesse quesito transparência. Eu vou até, antes de falar disso daqui, eu vou mandar esse link para vocês verem que eu não estou mentindo, não é uma coisa restrita, não sou só eu que tenho acesso, é o mundo inteiro, mas está lá no site da Buffer. Sabe o que é isso? Uma tabelinha com o salário de todo mundo. Então, se você quiser saber quanto que o Joel, que é o CEO da Buffer, ganha, $298.958 por ano. Esse é o salário dele. E ali está porque ele mora em Boulder, né? Por que está falando a cidade que ele mora? Porque o salário da Buffer depende do custo de vida da onde você mora, né? Então, quem mora em cidades com um custo de vida alto ganha mais do que quem mora numa cidade com custo de vida baixo. Esse é um ponto. Então, todo mundo sabe o salário de todo mundo. Então, não tem essa de fulano está ganhando muito, isso é injusto, ele soube negociar durante a entrevista e tal. Aqui está transparente. Inclusive, vamos supor que você quer trabalhar na Buffer. Aí você vem ali no site da Buffer e vê as vagas que tem. Aí ela tem aqui a calculadora de salário. Eu vou copiar também para vocês entrarem. Sei que está em inglês, mas escolhe qualquer cargo aqui que tenha alguma coisa a ver com você e diga se o custo de vida é alto. Tá vendo? Do é que você mora numa cidade com alto custo de vida. E do not é que você não mora. Tá? Então, coloca aqui um cargo qualquer, escolha um aí, e coloca o custo de vida. E aí joga aqui no chat para mim, quem conseguir, qual que seria o salário que você ganharia na Buffer.
Eu vou escolher um para mim, então. Olha, líder, head de comunidade, head do nosso, como é que chama? Co-learning. Eu ganharia $161 mil. Quanto vocês ganhariam aí por ano na Buffer? Aí é só digitar lá. Digitar não, buscar um código, né? um cargo. Olha, Maria Alice ia ganhar menos da metade do que eu. Mas é que head de comunidade lá deve ser a comunidade, né? Conseguiram chegar lá, pessoal? Ele ainda fala aqui embaixo, tá vendo? Que a base para esse cargo é 179 mil, mas como o custo de vida que eu pus é baixo, eu ganho 90% da base. Se eu jogasse que eu moro num lugar com alto custo de vida, como o fator custo de vida é 1, eu vou ganhar o salário cheio, 179 mil. Então, na verdade, a Buffer ela usa um conceito que a gente chama que é o salary formula. Né? Salary formula, o que é a ideia? Dado algumas variáveis, a gente consegue chegar no salário que a pessoa ganhava. Até, olha que interessante, esse slide aqui, ele foi criado muito tempo atrás, e olha quais eram as variáveis, né? O papel, a experiência, número de dependentes, choice, que eu não sei direito o que é, e fidelidade. Então, antigamente, a fórmula salarial da Buffer era mais complexa. Hoje, ela chegou e foi melhorando, melhorando, melhorando. Hoje, na Buffer, é o seu papel, o seu cargo e os custos de vida. Duas variáveis, ela consegue saber quanto você vai ganhar. Ó, a Tainara ganharia $98 mil, o Francisco 73 mil. Então, tá vendo? A gente já sabe. Aí, se você falar assim, opa, tá bom para mim. Acho que fazer esse papel por $73 mil por ano é ok. Aí você pode se candidatar. Inclusive, deixa eu entrar lá no site de carreiras. Ah, boa, Débora, a gente está gravando, depois você vê o comecinho aí na gravação, quando a gente liberar. Aqui dá para ver as vagas abertas, tá? Se vocês se interessarem, a Buffer é 100% remota, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas ela é transparente também, ó, sobre tudo que você tem, ó. Salário competitivo, trabalho remota, 4 dias por semana, né? A gente fala tanto disso, na Buffer você já tem isso, trabalhar 4 dias por semana, seguro-saúde, uma grana para você fazer o setup do seu home office, uma grana para você desenvolver, né, aprendizagem e desenvolvimento, pelo menos 3 semanas de férias por ano. Eu gosto muito que ela tem aqui, ó, sabático. A cada 5 anos que você trabalha na Buffer, você pode tirar 6 semanas de sabático, totalmente pago. A Buffer paga para você ficar 6 semanas de sabático. É um benefício interessante. E aqui ela tem encontros, né? Agora ela mudou o texto, está assim, quando a gente pode, a gente se encontra pessoalmente. Antigamente estava escrito assim, a gente se encontra 1 ou 2 vezes por ano para estar junto, o próximo evento vai ser na Grécia. Então, o que acontece? Se você hoje entrasse na Buffer e tivesse ainda escrito isso, você ia ter a sua viagem para a Grécia paga para você, porque toda a Buffer se reuniu na Grécia para poder estar junto, né? Porque é importante, quando a gente tem trabalho remoto, que a gente se encontre de vez em quando. Por que isso é interessante, gente? Se você for se candidatar para a Buffer, não vai ter a etapa negociação salarial no processo. Você não vai poder, ó, a Lia colocou aqui 102 mil. Você não vai poder falar assim, gente, tem que ser 110, porque hoje eu ganho 108, quero um pouquinho a mais. A Buffer vai falar, sabe o que para você? Não. Aqui na Buffer, se você quiser trabalhar, é 102 mil. Isso é um ponto interessante, porque ela tira da jogada essa questão de negociação, porque tem muita gente que às vezes acaba ganhando menos, não porque não merece, mas porque não sabe negociar. Né? Ou então o RH fala assim, você aceita 10 mil? A pessoa, na hora, fica até sem palavra e fala, aceito. Mas se ela chorasse um pouquinho, ela conseguiria 12. Então, os mais espertos tendem a ganhar mais. Só que isso é justo? Só porque eu não sei negociar, eu vou ganhar menos que os outros? Então,
as injustiças salariais já começam no processo seletivo. Só que é óbvio, a Buffer tem uma autoestima empresarial para falar, cara, eu pago 102, você quer trabalhar aqui? Você vai ganhar 102 mil e ter todos esses benefícios. A gente vai te dar o melhor ambiente para trabalhar, só que é isso que a gente paga. Se você acha pouco, vai achar um lugar que te pague mais. Né? Eu acho muito interessante uma empresa ter um poder aí de falar uma coisa dessa. Só que é óbvio, ela fala aqui em cima, ó, salário competitivo, né? Então, ela vê o custo de vida, a experiência, e é baseado em pesquisas, ela não vai pagar, né? Só que, é claro, se você for ver, a Buffer não é o maior salário do mercado, né? Por exemplo, o Netflix já tem uma política de pagar acima da média de mercado. É política da empresa, só que a Buffer é justa nisso. Não é porque ela está com urgência numa vaga que ela vai te oferecer muito mais só para te pegar. Né? E imagina quanto de injustiça a gente deixa de ter no futuro. Né? Vamos supor que a sua empresa não tem isso. Todo mundo ganha cada uma coisa, quem negociou. Você conseguiria, por exemplo, ter uma tabela com o salário de todo mundo? Ia gerar uma revolução, né? Imagina você descobrir que o seu colega que entrou ontem na empresa está ganhando 50% a mais que você. Vai ser uma revolução, né? Mas como que a gente pode caminhar para chegar nisso um dia? Né? Isso até foi uma coisa que a Pia Maria me falou quando eu fiz o curso com ela, que foi muito bom, porque né, a gente, Thiago, legal pôr tudo na intranet, mas e aí? Vai virar uma zona, né? Todo mundo vai se revoltar. Mas se você for lá no seu RH, pode ter certeza que eles têm uma planilhinha, lá Andréa Torres, está lá, Andréa, cargo tal, salário tal, o benchmark de mercado, que nível, se você está na faixa 1, faixa 2, faixa 5, se você está enquadrado ou não, tipo, a Andréa ganha a mais do que deveria, a menos, tudo isso está lá, né? Quer dizer, deveria, né? Tem empresas talvez que nem isso tenha, mas a maioria tem. Se você for lá no RH, qual que é o início de um processo desses? Abrir para a Andréia. Andréia, vem cá. Essa é a sua planilha, tá vendo? Hoje você está ganhando 20% a mais do que deveria ser o que você ganha. Então, a Andréia já vai saber que, opa, não vou ter um aumento tão cedo, porque até bater né, o que eu ganho com o que eu deveria, não espere um aumento tão cedo. Ou pode ser ao contrário. Débora, vem cá. Você está ganhando 20% a menos do que você deveria. O seu cargo, o seu nível, deveria pagar 10, mas você ganha 8. Não podemos te pagar 10 no momento, mas saiba que a gente está ciente e estamos trabalhando. Quando tiver um retorno melhor, aumentar a lucratividade e tal, a gente vai te enquadrar. Então, você começa o processo de transparência um por um. Porque, apesar da Andréia ainda não achar justo, pelo menos agora está transparente para ela. Né? Tanto que eu sempre cito um exemplo, eu fui mandado embora uma vez né, de uma empresa, exatamente porque eu tinha um salário aqui e eu tive uns problemas de saúde e tal, então minha performance realmente era muito baixa. E aí a empresa precisou cortar, ela tinha que cortar X pessoas. Aí ela me chamou e falou assim, Thiago, é o seguinte, a gente fez um cálculo por cima e a gente percebeu que o quê? Você demoraria mais do que 6 meses para conseguir chegar nesse patamar. E a nossa decisão foi assim, qualquer pessoa que tenha um gap maior do que 5, 6 meses vão ser os que vão ser cortados. E no fim eu fui mandado embora, mas eu falei, opa, pelo menos foi justo, né? Eles tipo, não foi tipo, não gosto do Thiago, vai ele mesmo. Né? Eles tinham esse racional. E isso tem a ver com esse processo de transparência. Até na hora de precisar fazer um corte, uma demissão em massa, a gente tem como mostrar que não foi porque a gente prefere um ou porque prefere outro. A gente teve variáveis para tomar essa decisão. Faz sentido tudo isso, gente? Oi, Thiago. Para mim faz sentido, mas eu tenho dificuldade. Eu não sou responsável por remuneração e benefícios, né? Outra pessoa é responsável, mas o meu papel aqui também passa um pouquinho por ajudar nas construções e projetos. E eu tenho uma dificuldade ainda em ver as ações que vão alicerçar isso, né? Como a avaliação de desempenho puxando para um ambiente mais ágil, ou se realmente só utilizar o KR, se ter a bendita da descrição de cargo, um hub de carreira que consiga me dar a clareza.
Porque para atração até eu tenho um entendimento que é claro, mas para a progressão dentro da empresa é um pouco mais difícil fazer essa gestão, né? Por exemplo, eu fui simular ali, então tinha o gerente de operações de RH, 1, 2, 3. Como que você vê hoje com os métodos ágeis que a gente acaba tendo que ter esse esclarecimento do que é 1, o 2, o 3 e como que eu passo de nível? Então, o ideal é você colocar as regras claras. Tanto que eles não têm milhões de níveis, é 1, 2 e 3, porque o que é ser 1, o que é ser 2 e o que é ser 3. É tempo de... Isso eu não sei, não conheço esse detalhe aqui da Buffer, mas eles têm esse racional, né? Inclusive eu que sou candidato, eu já teria dificuldade, né? Será que segundo a Buffer eu sou 1, 2 ou 3? Mas eles devem ter isso descrito, né? Mas é bem por aí. O que eu penso na Buffer, que foi... Porque tem um exemplo dessa empresa que eu fui mandado embora, eu achei interessante porque eles têm um processo que é assim, desenvolvedor, aí tem toda a lista de coisas que é esperada de um desenvolvedor, e são trocentas. Só que conforme você vai conquistando aquilo, você tem um percentual, né? Então, o quanto de desenvolvedor eu já assumi. Então, 10, 15, 20, 30, 50, 60, e isso vai acompanhando sua progressão de cargo e de salário. Eu achava super bacana porque você tinha clareza do caminho que você tinha que seguir. Só que aí eu sou desenvolvedor, atingi 70%. Agora eu virei analista de teste. Primeiro que o meu salário não vai poder baixar, então talvez eu seja um analista de teste 50, mas aí eu vou ter que progredir até chegar no 75. Então, tem algumas coisas que ficam complicadas. Outro ponto que era um desafio. Eu estou lá, 60% do desenvolvedor, mas os próximos passos não tem no projeto que eu trabalho. Não tem aquele desafio para eu conseguir desenvolver o que resta. Mas aí é legal que a gente até sabe como direcionar a pessoa. Ó, tem que colocar ela num projeto que ofereça isso. Mas quando não tinha isso, a pessoa desmotivava rapidinho. Então, assim, não tem fórmula pronta né, a gente tem que ir tentando se secar. Mas entra tudo isso, OKR, tudo, job description, né, todas essas coisas reunidas. Mas aqui, o que eu quis trazer mais é a questão de, independente do que você usar, a transparência vai trazer bastante diferença. Porque nesse daí dos percentuais, era transparente para todo mundo. Não, legal. Não, e eu acho que o que você trouxe de exemplo de falar 1 a 1, pelo menos, né? Porque a gente sabe que trabalhar tão abertamente exige alguns passos, mas o 1 a 1 e os gaps, não é bem legal. Obrigada pelo exemplo. Diga aí, Lia. Tiago, eu ia comentar a mesma coisa, e assim, ainda existe um quê de subjetividade, né, quando se fala de remuneração. Por mais que eu tenha ali o job muito bem feito, eu tenha as OKRs, ainda tem uma pegada de subjetividade, porque assim, ainda é humano, né, nesse processo. Ainda é o fator aí realmente relacional que muitas vezes pode confundir. Precisa ter uma liderança muito bem preparada, né, muito profissionalizada e uma equipe também muito bem consciente, né, porque mesmo eu já estando num dos últimos steps, eu posso mesmo assim achar que preciso de mais reconhecimento pelo fator de retenção, né. Agora, a sacada da transparência é o mais desafiador e, assim, é o que está mais ligado com o manifesto ágil, né. Então, assim, como ter e aí trazendo para dentro de um RH que trabalha também com agilidade, né, como ter esse processo aí sem garantir a transparência, né. E hoje o nível de maturidade que as pessoas têm ainda é muito cultural, né, no Brasil. Aí era só esses pontos aí que eu queria trazer, porque para a remuneração ainda é muito desafiador e muita empresa ainda saindo de um modelo tradicional para um modelo de agilidade. Então tem muito trabalho de conscientização e educação para ser feito. Então, e você vê que você falou dois pontos interessantes. Primeiro, essa questão da agilidade, muitas pessoas e empresas acham que quando virar ágil vai ser tudo mais fácil. Mas, na verdade, é um grande desafio. Então, um grande erro que eu vejo nas empresas é isso. Ah, não, agora é ágil, a gente não precisa se preocupar tanto, é mais... E aí as pessoas acham que as coisas vão acontecer por passe de mágica. Gente, só que é um trabalho hercúleo aí fazer a agilidade acontecer, porque é muito nisso, né? Os líderes têm que estar mais preparados, a gente tem uma série de coisas. E você falou uma palavra que é retenção, né? Um ponto que a gente fala muito aqui no material da Agile People é hoje não, né? O ideal é que as empresas não foquem em retenção, mas sim em você querer estar lá.
né? Então, não é assim, a pessoa resolveu sair, vamos fazer um jeito dela ficar. Não, a gente tem que trabalhar O próximo engajamento, né? para que ela não queira sair. Como? Que é o que a Buffer faz. Gente, é isso tudo que eu te dou. Se você quiser sair, vai procurar um lugar que tenha mais coisa que isso. Vai, tchau, tchau. Vai feliz, né? O Netflix, por exemplo, se você for fazer entrevista, tudo, ele vai falar, não, me avisa quando você estiver fazendo entrevista. Eu quero saber o que a concorrência está te oferecendo, o que o mercado está fazendo para te tirar de mim. E não é ruim, vai mesmo, ele incentiva as pessoas. Se você está afim de fazer entrevista, vai. Mas depois me conta como foi. Né? Então, assim, é muito da empresa adotar uma postura, né, em relação a isso. Né? O que você quer ser como empresa? Eu acho que é... E aí você falou também de outra coisa, critérios subjetivos. Né? Isso, vamos tirar um pouquinho agora a ideia de remuneração variável. Vamos pensar no salário base da pessoa. O salário fórmula, ele procura fazer o quê? Trazer objetividade para esse processo. Então, vamos supor que a gente fosse definir o nosso salário aqui como uma fórmula. Que variáveis vocês colocariam nessa fórmula? Lembrando que a ideia é ser uma coisa objetiva. Se eu preencher a fórmula, vai sair no final lá o salário. Que variáveis vocês acham importante constarem na fórmula salarial de uma empresa? A Buffer é o papel e a cidade onde mora. Mas e para a gente aqui na nossa realidade? O que é importante aparecer numa fórmula salarial? O que faz o seu salário variar? Quais variáveis são interessantes? Pode soltar qualquer uma aí, gente. Não tem certo Talvez e a errado. gente, talvez a gente pudesse trabalhar algo como o número de liderados, porque eu ser um líder de uma equipe de 3 pessoas ou líder de uma equipe de 15 pessoas teria complexidades diferentes. Vamos colocar aqui, ó, número de liderados. É legal, assim, o processo criativo, primeiro a gente tem que deixar vir, depois a gente critica. Certificações. Tem aqui entrega e experiência profissional. Vamos colocar entrega, gente. Eu vou colocar aqui, mas eu já digo para vocês o que pode ter. Experiência profissional. E alguém colocou um que eu achei legal, que estava aqui em cima, que é senioridade. Por exemplo, a Alice falou sobre a gente usar senioridade. Número de liderados talvez fosse uma variável de senioridade. Aí vamos lá, ó. Certificações. Pode ser interessante, só que como que seria número de certificações? Quanto que a gente pagaria por a mais para a pessoa para cada certificação dela? Porque os variáveis, elas são ou em percentual ou em valor absoluto. Então, por exemplo, para cada filho é R$ 1.000 a mais. Para cada certificação, quanto que tem a mais de salário? É um percentual ou é um valor absoluto? Não sei, vamos supor que seja R$ 500. Cada vez que eu tiro uma certificação nova, meu salário aumenta R$ 500. Isso vai trazer duas consequências. Primeiro, eu, Thiago, eu tenho, sabe quantas certificações eu tenho? Se vocês verem lá no meu LinkedIn, vocês vão ver, são acho que 80. Então, só eu aqui, se eu multiplicar R$ 500 por 80, quanto que dá? 40 mil. Eu ia querer 40 mil de salário só pelo número de certificações que eu tenho. E outra, a pessoa tirou a certificação, ela ia se dar o direito de exigir o aumento, tá? Então tem que tomar cuidado. Entrega também é estranho, porque cada mês a minha entrega pode ser diferente. E o meu salário vai variar todo mês? De repente a empresa pode ter, ó, tempo de casa também é interessante, que o tempo de casa é legal. Cada ano vai aumentando o meu salário. É quase que um dissídio da empresa, né? Experiência também. Senioridade, a gente teria que classificar, né? É pleno, sênior, júnior, ou o que a Buffer faz, 1, 2 e 3, a gente teria que deixar claro quais os níveis. Número de liderados, Alice, Maria, eu sempre sofro com isso, porque eu sempre pergunto e nunca lembro se eu devo chamar de Maria, de Alice ou de Maria Alice. Tô entendendo, Aí ela pode ir. fala para mim, tanto faz. Aí cada vez eu chamo de um jeito.
Número de liderança, uma coisa que eu falo lá quando eu comparo o Management 2.0 com 3.0 é que a gente costumava muito medir a poder e influência de uma pessoa pela quantas pessoas ela tem abaixo dela. Só que hoje, por exemplo, se eu sou um diretor com 400 liderados, já vi isso. Se a gente pensa em tirar isso, o que ele pensa? A primeira coisa, estou perdendo poder. E, na verdade, para a gente conseguir realmente ser ágil, a gente não pode ter alguém protegendo. Tipo, meu headcount é 400, não vem mexer. O cara briga ferozmente por esse orçamento. Só que essa briga é extremamente prejudicial para um ambiente ágil. Porque se a minha área precisa reduzir pela metade para o negócio ser mais ágil, um diretor defendendo manter vai acabar com a iniciativa. Então, isso é o que o Jürgen chama de território, né? O diretor, ele tem o território dele lá, 400 headcounts. Então, uma variável dessas na nossa sala de fórmula ia meio que incentivar essa prática da gente achar que número de liderados é sinal de poder ou de senioridade, né? Então, tem áreas da empresa que a gente precisaria, talvez, dissolver. E aí o diretor perdeu. 400 pessoas foram dissolvidas entre outras áreas. Ele perdeu o emprego dele? Não necessariamente. Ele pode fazer a mesma coisa que ele fazia, só que agora ele tem 400 pessoas espalhadas e não são mais headcount dele. E aí uma chave legal para agilidade é a gente entender isso, que o cara pode ter o mesmo poder, a mesma influência, o mesmo nível de cargo sem ter 400 headcounts. Não quer dizer que ele perdeu o headcount, que ele perdeu o poder. Só que, claro, o poder acontece de uma forma diferente. Quanto que ele consegue... Porque, assim, esse é um exemplo. Eu sou diretor de suporte técnico. Então, eu tenho 400 pessoas dando suporte técnico. Só que a gente decidiu que cada produto da empresa vai ter o seu próprio suporte. Então, essas 400 pessoas que eram do meu centro de custo, agora passaram a ser de cada produto. Ou seja, eu não tenho mais nem centro de custo. Só que suporte ainda é um tema que precisa ser olhado. E eu posso ser o diretor que faça o quê? Essa conexão para que todas essas unidades espalhadas pela empresa inteira não se percam. E é uma visão de agilidade, que é o que a gente chama de chapter, de comunidade de prática, guildas, né? Então, a gente tem que exercer o nosso poder e influência de outras formas. E é muito mais desafiador. Ter 400 pessoas debaixo da sua asa e controlá-las é fácil. Agora, ter 400 pessoas pela empresa e fazer isso funcionar é muito mais desafiador. Mas são os movimentos que a gente faz dentro do mundo ágil. Legal? Então, a gente tem que pensar muito, porque os critérios aqui têm que ser objetivos. Então, por exemplo, entrega a gente poderia jogar aqui para renda variável. Experiência poderia ser aqui. Número de certificações pode ser renda variável. Ele recebe R$500, mas é só uma vez, não todo mês, né? Ou então, o número de certificações melhora o percentual de bônus, né? Mas seria legal, talvez... né? Eu estou colocando aqui em cima ó, o que seria fórmula salarial e aqui embaixo renda variável. Entendeu? Porque o que pode mudar muito, o que depende de performance, depende do dia a dia, renda variável. O que é fixo, né? Renda, né? E uma coisa que a gente pode ter, que daí seria o suprassumo da agilidade, é a gente ter tudo isso e aqui no fim a gente tem uma variável que seja, por exemplo, percentual sobre lucro. Porque o ideal no mundo ágil para se remunerar é o quê? A empresa deu lucro, deu resultado, a gente distribui para as pessoas. E aí o meu salário é o quê? O meu salário base mais um percentual sobre o lucro que a empresa teve. E aí acaba essa ideia de bônus, de coisa, já está ali. Só que aí você pode falar assim, Thiago, mas eu fiz mais do que o Bruno. Como que a gente vai receber o mesmo bônus? Aí você pode ter duas decisões. Ou você pode falar, não, aqui nessa empresa todo mundo ganha o mesmo bônus, ou o lucro
você coloca uma variável performance, né? E aí você fala assim, todo mundo vai receber um percentual do lucro baseado na sua performance. Mas aí vem uma próxima pergunta, como que eu vou avaliar essa performance? E aí tem até, eu não vou falar muito a fundo, mas depois eu coloco o link, deixa eu achar aqui enquanto eu falo com vocês, mas a performance tem uma ferramenta que a gente já falou aqui, eu falei, na verdade, num podcast, que é o que eu vou pegar o link, que é uma ferramenta em que a própria equipe, ela vota. Então, vamos supor que a gente aqui é uma equipe, eu recebo um e-mail falando assim, Thiago, da toda a sua equipe, quem contribuiu mais com esse resultado que você está tendo aqui? Aí eu vou falar assim, a primeira mais top master foi a Elisângela, depois a Andréa, depois a Débora, e eu vou colocar também o nível de confiança que eu tenho nessa, porque eu trabalhei muito próximo da Andréa, eu tenho certeza. A Elisângela, a gente teve pouco contato, eu tenho menos certeza. Aí ele vai computar a resposta de toda a equipe. E aí, o que ele vai falar? Eu acho que a Débora tem que ganhar tanto de bônus, o Ivan tanto, a Tainara tanto, só que como? Baseado na própria opinião da equipe. Então, você colocaria o meritocracia na avaliação da própria equipe. Deixa eu ver onde está aqui. Todo esse remuneração ágil aqui foi um programa que a gente teve lá com o Caroli, o Fishbowl, mas o que eu queria era... eu vou procurar por aqui, que a gente tinha um podcast. É aquele do Team Set Salary. Do Team Set Salaries, que é o... Eu anotei em algum lugar também, lá da primeira formação. E teve uma aluna nossa que estava nessa turma recente, acho que ela vai estar agora no Agile People HR, aqui, como remunerar times ágeis. Vou mandar para vocês. Que aqui foi um podcast que eu gravei com esse cara, o Alexandre Nodari, que é um dos fundadores aí do Percival, né? Então, como a gente fazer esses mecanismos que eu falei. Uma aluna nossa, né, que fez a última rodada de Agile People HR, ela usa isso na empresa dela. Eu achei bem interessante, é uma ideia e um conceito bem legal. Então, fica aí de lição de casa para vocês escutarem o podcast. E aí, gente, aproveita, porque a gente está no meio da semana aí de todas as cores da Atlas, né? Então, a gente está com descontos em todos os workshops. Semana que vem vai começar o Agile People HR, né? Se alguém tiver interesse em já entrar nessa leva, mas se não, ano que vem a gente vai ter, acho que a partir de março, o 5 completo da Agile People, né? Que é Business Agility Foundations, o HR, o Leadership e tal. Então, dá uma olhada lá, ver como estão, porque até dia 30 a gente vai estar aí com esses super descontos. Quem tiver interesse, aproveita aí. Ok, pessoal? Essa era a ideia que eu tinha de passar para vocês. Alguém tem mais algum ponto, dúvida? Tranquilo? Não, sem dúvidas. Isso aqui é o que eu falei, dá para ficar o resto da semana. Pensando em como transformar, né, os primeiros passos para colocar no ambiente. Sí. Un punto que ahora escuchando también puede ser como una variable en esta remuneración ágil, puede ser también un tempo de mentoría. Estaba pensando ese punto por cuanto puede ser también fornecer a todos los times, ¿no? de experiencias también y de que sea un punto también de inflexión, por ejemplo, para un aprendizaje colaborativo. Entonces, acho que puede ser una idea también muy interesante también para mudar. E uma coisa muito importante é pensar o que essa empresa valoriza, o que é importante para nós como negócio. E aí, a remuneração, tanto fixa quanto variável, tem que refletir isso. Se para a gente, tipo, o Netflix, ele tem uma política de tipo, pagamos bem, mas se você chegou aqui em uma semana, está bambeando, não está mostrando para que veio, eles já te mandam embora. Porque eles têm uma política de a gente quer alta performance, a gente quer gente que chega chegando aqui. Se você chega muito manso, tal, eles já te eliminam. É tipo aquela ideia, demore para contratar, mas demita rápido. Eles usam essa política. Mas eles assumem, não é uma coisa
velada. Claro, eles falam sobre isso. O que o Management 3.0 recomenda? Isso aqui, Salary Formula, a gente também trabalha no Agility em HR do Management 3.0. E a gente usa, por exemplo, 6 regras para recompensas. Isso está como uma das práticas do Management. Deixa eu pegar o link aqui. Mas, assim, o Management, ele tem várias abordagens que você pode usar. As 6 regras te ajudam a definir melhor como calcular remuneração variável, né, bonificação, e o Salary Formula é uma prática que ele acredita também como uma forma de pagar salários mais justos. Mas aí o Management, ele tem toda uma abordagem de merit money, CUDOs, né, que complementam essa ideia da remuneração. Ó, merit money está aqui, ó, tá vendo? Ó, tem tudo isso. Vou mandar o link aqui, ó, merit money, Salary Formula, tá vendo? Ele entra como uma prática do Management 3.0, só que eu preciso achar as 6 rules aqui. É que as 6 rules, na verdade, eles não listam como uma prática, mas ela faz parte do módulo que chama... cadê? Rewards and Incentives, né? Incentivos e recompensas. Aqui dentro, você vai encontrar as 6 regras para recompensas. Inclusive, esse módulo ele vai estar num dos 4 novos workshops que foram lançados, que é o Agile Team Leadership, né? Que também está na Semana de Todas as Cores. Então, quem quiser se aprofundar nisso, ok? O meu marido já se inscreveu, Thiago. Ah, é? Muito bom. Já começou a fazer os cursos também. Muito bom. E aí, gente, o que eu ia falar? Bruno, me lembra, né, quando a gente for postar no YouTube, colocar todos esses links lá na descrição, né? Senão quem estiver assistindo depois vai ficar perdidinho. Beleza, pessoal? Eu não queria segurar tanto vocês aí, imagino que tem muitos o que fazer nessa sexta, ainda mais depois de um dia de jogo, que foi um dia pela metade, mas é isso aí. Se não tiverem mais questões... Boa sexta e a gente se vê. Bom final de semana. E o Gui está pensando lá, mas talvez na sexta a gente faça mais um almoço aí com algum tema do Safe e tal, mas aí a gente avisa todo mundo. Valeu, pessoal. Gostei de te ver aí, Francisco. Mesmo com a barreira da língua, ó, tá aí, né? Para aprender coisas novas. Vamos lá. Deixa eu parar de gravar. Então é isso. Valeu, pessoal.